Bem-vindos de volta ao canal Inacreditável Mundo Animal. Você já viu uma formiga hoje? Provavelmente sim. Mas será que você realmente viu? Porque essas criaturas que parecem inofensivas, que a gente costuma ignorar no chão, ou varrer da mesa, estão operando em outro nível. Um nível de organização, inteligência e brutalidade que a maioria das pessoas nunca parou para imaginar. E olha, não se deixe enganar por esse corpinho pequeno não, viu? Porque se tem uma coisa que a natureza faz bem, é esconder poder nos lugares mais improváveis. E as formigas são o melhor exemplo disso. Enquanto você vive sua vida aí, entre redes sociais e boletos, elas estão cavando cidades subterrâneas, armando emboscadas, vencendo guerras territoriais e administrando estoques de comida como se fossem CEOs de uma multinacional do mato. E tudo isso sem chefe, sem líder, sem discurso motivacional. Incrível, né? E é por isso que hoje você vai conhecer o lado mais insano e fascinante desse pequeno ser que vive sob os seus pés. Literalmente. Prepara aí o café, ajeita a coluna e segura firme, porque começa agora a nossa jornada pelo universo oculto das formigas, onde o menor vence pelo coletivo, e cada segundo pode ser o fim, ou o recomeço. Agora imagina o seguinte, você tá numa floresta, o som dos pássaros preenche o ar, a luz do sol atravessa as folhas, tá tudo lindo. Mas, se você abaixar e encostar o rosto no chão, o cenário muda completamente. Ali embaixo, onde ninguém presta atenção, acontece uma guerra silenciosa. Você tá olhando para a terra, mas ela tá viva. Não é força de expressão. Ela realmente se move. A terra pulsa, porque ali, logo sob a superfície, tem dezenas de milhares de formigas organizadas, cada uma com uma missão clara. Algumas patrulham, outras cuidam das larvas, outras estão preparando um ataque. E aí a pergunta bate. Como é que pode um bicho tão pequeno coordenar tudo isso? A resposta é simples e ao mesmo tempo genial. Elas funcionam como uma mente coletiva. Um formigueiro não é só um grupo de insetos. É um organismo completo, onde cada formiga é como uma célula. E todas elas sabem o que fazer, mesmo sem saber que sabem. Tipo Wi-Fi biológico. Só que com mais ácido fórmico. E se você acha que elas são só organizadinhas, calma. Isso aqui não é Discovery Kids, meu amigo. Porque quando o assunto é ataque, as formigas jogam sujo. Cercam, cortam, arrastam. Tem espécie que invade colônias vizinhas, rouba filhotes, escraviza operárias de outras espécies. Isso não é formiga. Isso é Império Romano com 6 patas. E acredite, isso tudo é só o começo. Agora você vai ver como uma simples trilha de formigas pode esconder uma estrutura de guerra. Como elas escolhem o alvo, cercam, atacam e somem com o corpo antes mesmo do inimigo entender o que aconteceu. Porque para elas não tem tempo a perder. A selva não perdoa a lentidão. Imagina o seguinte, você está no chão da cozinha olhando para uma trilha de formigas que apareceu do nada. Elas andam em fila, certinhas, cada uma no seu passo. Parece que estão só indo pegar comida, né? Mas o que seus olhos estão vendo é só a pontinha da lança. Porque por trás daquela trilha, aparentemente inocente, existe uma operação militar complexa. A formiga da frente é uma batedora. Ela saiu antes de todo mundo, farejou o ambiente, achou o objetivo e deixou um rastro químico no caminho, tipo GPS com cheiro. As outras que vêm atrás estão seguindo aquele rastro com precisão cirúrgica. Elas não têm comandante, não têm WhatsApp, mas mesmo assim, elas montam um ataque coordenado com uma eficiência que faria muito exército humano passar vergonha. E quando chegam ao destino, o show começa. A vítima pode ser qualquer coisa, um grilo, uma lagarta, um pão no chão da sua casa, pouco importa. O que elas querem é proteína, e vão pegar. As primeiras a chegar cercam o alvo,
Algumas sobem, outras mordem as pernas, outras enchem de picada. O bicho tenta fugir, mas é inútil. Em segundos ele está imobilizado. E aí vem o reforço. Elas cortam, desmontam e carregam tudo em pedaços, de volta para o ninho como se tivessem desmontando uma máquina. Frio, rápido e eficiente. Agora, você acha que isso é assustador? Espera até conhecer as formigas legionárias, conhecidas como formigas de exército. Essas não têm ninho fixo. Elas são nômades. Andam em hordas de milhões, tipo uma avalanche viva. Quando passam por uma área, nada fica de pé. Nada. Um filhote de passarinho caiu do ninho. Leva. Um lagarto dormindo na moita? Leva também. Não interessa o tamanho. Se você não se mexer, elas te levam. Tem registros documentados de animais grandes, como cobras, sendo totalmente devorados em menos de 2 horas. Sabe filme de apocalipse zumbi? Então isso aqui é a versão real e muito mais eficiente. E o mais doido, elas não atacam com desespero, elas atacam com cálculo. Tem batedoras, tem guarda-costas, tem escolta para as larvas, tem até divisão. De suprimentos, é tipo uma legião romana. Mas de formiga, agora, respira. Porque isso foi só a parte do ataque. Agora você vai ver como elas constroem cidades subterrâneas com túneis, ventilação, câmaras de estoque e até fazendas de fungo. Sim, você ouviu certo. Elas plantam, e mais, tem formiga que sequestra. Outras formigas para trabalhar para elas. Escravidão organizada no mundo dos insetos. Debaixo dos nossos pés, sem que a gente perceba, existe uma metrópole fervendo de atividade. Não tem asfalto, não tem prédio, mas tem engenharia. E das boas. Você já viu um formigueiro por dentro? Com equipamentos modernos, tipo tomografia, de solo ou moldes de alumínio derretido, cientistas conseguiram revelar o que só as formigas sabiam. Elas constroem cidades subterrâneas com túneis que podem chegar a 7 metros de profundidade. Isso mesmo, 7 metros. Como um condomínio vertical, mas para formiga. Tem câmara de ovo, câmara de larva, depósito de comida, salas com fungos, trilhas de ventilação que funcionam como ar-condicionado natural. Tudo planejado, tudo organizado e tudo feito por seres do tamanho de uma vírgula. Agora segura essa. Tem espécie que cultiva fungos dentro do formigueiro. Elas coletam folhas, mas não comem diretamente. Elas usam essas folhas como adubo para cultivar um fungo específico que serve de alimento. É literalmente agricultura. E isso acontece há milhões de anos, muito antes do ser humano sequer existir. Essas são as formigas cortadeiras, como as saúvas, que você vê aos montes cortando folhas no mato. Elas carregam cada pedacinho com esforço. Mas não é por fome imediata. É para alimentar o fungo, que por sua vez alimenta a colônia. Mas nem tudo é paz e progresso. Tem formiga que não quer trabalhar. Não quer cavar, nem caçar, nem plantar. Quer só mandar. E sabe como ela consegue isso? Escravizando outras formigas. É isso mesmo. Algumas espécies, como a formiga amazônica Polyergus, invadem colônias vizinhas, matam as operárias adultas e roubam as larvas. Quando essas larvas sequestradas crescem, já estão dentro do novo formigueiro e passam a trabalhar como se fossem dali. Elas limpam, alimentam, cuidam dos filhotes da colônia invasora, sem nem perceber que estão sendo exploradas. É manipulação comportamental. Um tipo de lavagem cerebral biológica. Ah, e detalhe: as formigas escravistas não conseguem nem se alimentar sozinhas. Elas dependem 100% das escravas para viver. Ou seja, é uma sociedade construída totalmente em cima do trabalho forçado. E esse sistema funciona. Funciona tanto que elas existem há milhões de anos e continuam expandindo. Mas, e aí? Como elas sabem tudo isso? Quem ensinou essas táticas? Como elas se comunicam? Como milhares de seres sem cérebro desenvolvido conseguem operar com uma precisão tão absurda?
Essa resposta você vai ver agora. Pensa rápido. Você acha que uma formiga individual é inteligente? A resposta é: não muito. Uma formiga sozinha é basicamente cega, surda e com uma capacidade de decisão super limitada. Mas agora junta milhares, dezenas de milhares, às vezes milhões de formigas. E o que surge é uma mente coletiva. É como se o formigueiro inteiro fosse um cérebro vivo, onde cada formiga é um neurônio. Sozinhas, elas são simples. Juntas, tomam decisões complexas, se adaptam, mudam de estratégia e até constroem pontes com os próprios corpos. E isso não é exagero. Algumas espécies fazem literalmente pontes vivas, onde formigas se seguram umas nas outras para permitir que o resto da colônia passe por cima de um obstáculo. Mas como elas conseguem coordenar isso tudo sem um líder central? A resposta está na química. Elas se comunicam por feromônios, substâncias químicas que deixam rastros no solo ou no ar. Quando uma formiga encontra comida, por exemplo, ela volta para o ninho soltando um rastro. Outras seguem esse cheiro, reforçam o caminho, e logo a trilha vira uma rodovia viva. É tipo um GPS biológico baseado em cheiro. Mas não para por aí. Essas mensagens químicas podem indicar perigo, chamar ajuda, dar ordens, atrair soldados. É uma linguagem silenciosa que funciona em tempo real, com precisão absurda. Agora, imagina isso em larga escala. Centenas de milhares de formigas operando como um super-organismo. É como se o cérebro delas fosse distribuído por toda a colônia. Tem mais. Quando algo grave acontece, tipo o colapso de um túnel ou a chegada de um predador, elas se reorganizam sozinhas, sem pânico, sem bagunça. Não existe caos no mundo das formigas, só adaptação. Essa inteligência coletiva é tão eficiente que está inspirando robôs autônomos e algoritmos de inteligência artificial. Literalmente, engenheiros humanos estão copiando formigas para melhorar a nossa tecnologia. Elas já dominam a agricultura, a guerra, a escravidão, a arquitetura e a logística. E agora estão inspirando o futuro da robótica. Mas apesar de tudo isso, existe um lado obscuro que poucos conhecem. Algumas formigas desenvolveram estratégias letais de ataque e defesa, dignas de filmes de ficção científica. Elas matam de formas bizarras, dominam territórios inteiros e não têm misericórdia. Prepare-se para conhecer as espécies mais mortais e os conflitos épicos do Império das Formigas. Se você achava que o mundo das formigas era só organização e trabalho em equipe, se prepara para conhecer o lado mais sombrio desse império subterrâneo. Vamos começar com uma das mais temidas: a formiga-bala, nativa da América do Sul. Essa formiga carrega esse nome porque sua picada é tão dolorosa que parece um tiro. E não é força de expressão. A dor é descrita como uma queimação aguda e contínua, que dura até 24 horas. Para algumas tribos indígenas, inclusive, ela é usada em rituais de passagem. Quem quer se tornar guerreiro precisa enfiar a mão em uma luva cheia dessas formigas e resistir, sem gritar. Agora, se você prefere quantidade a dor, temos as formigas legionárias, também conhecidas como formigas do exército. Elas não têm formigueiros fixos. Vivem em constante movimento como uma horda viva. Quando caçam, milhões de formigas marcham em linha reta, devastando tudo o que encontram. Lagartos, aves, insetos. Nada escapa. Elas matam por esmagamento e sufocamento. Se você deixar a mão no caminho, elas sobem como um tapete furioso e mordem sem parar. Mas talvez as mais bizarras de todas sejam as formigas explosivas do Sudeste Asiático. Sim, elas explodem. Quando ameaçadas, elas contraem tanto os músculos do abdômen que literalmente estouram o próprio corpo. O resultado? Um jato de fluido tóxico e pegajoso que cola e paralisa o inimigo. É um ataque suicida, mas salva a colônia. Um verdadeiro kamikaze da natureza. E tem mais. Algumas espécies,
Cultivam fungos tóxicos. Outras domesticam colônias inteiras de pulgões como rebanhos e matam quem tentar roubá-los. Há relatos de formigas que envenenam plantas vizinhas para manter a exclusividade do terreno. É como se elas fizessem guerra biológica. Em certos lugares como a África Central ou a Amazônia, formigas podem modificar todo o ecossistema. Elas controlam populações de insetos, ajudam ou matam plantas, interferem na vida de pássaros, mamíferos e até seres humanos. Tudo isso sem que a gente perceba. Mas por que esse mundo secreto é tão eficaz? Porque ele opera nas sombras. Enquanto a gente dorme, elas estão acordadas. Enquanto a gente constrói, elas escavam. Enquanto a gente discute, elas agem. E não é exagero dizer que, se elas quisessem, poderiam nos superar. Escondidas sob nossos pés, vivendo em paredes, jardins e florestas, as formigas formam um império invisível, organizado, eficiente e às vezes letal. Elas são fazendeiras, engenheiras, guerreiras, assassinas. Não tem rei, não tem rainha absoluta, não tem política, mas vencem pela união, pela estratégia e por uma mente coletiva que desafia tudo o que conhecemos sobre inteligência. Talvez o mundo não seja dos mais fortes, nem dos mais rápidos, mas daqueles que trabalham juntos. E nesse quesito, ninguém supera as formigas. Enquanto olhamos para o céu em busca de respostas, a verdadeira revolução pode estar acontecendo sob nossos pés. Silenciosas, disciplinadas, implacáveis. As formigas nos mostram que a natureza tem suas próprias formas de inteligência. Formas que não se parecem com a nossa, mas que são tão ou até mais eficazes. Porque enquanto passamos séculos tentando entender como construir um mundo equilibrado, justo e funcional, elas simplesmente fazem. Imagine um exército que nunca dorme. Uma sociedade onde cada indivíduo nasce com uma função e cumpre seu papel sem questionar. Um mundo onde a comunicação não acontece com palavras, mas com toques, sinais químicos e instinto. Essa é a realidade das formigas. E por mais estranho que pareça, funciona. Funcionou por milhões de anos, muito antes de nós, e talvez por muito depois também. Elas não constroem por vaidade, constroem por necessidade. Cada túnel cavado, cada folha cortada, cada gota de alimento coletada tem um propósito maior. E nenhuma formiga age por si só. Nenhuma tenta ser mais importante que a outra. Não há ego. Não há ambição pessoal. Há apenas a colônia. O todo. A sobrevivência do grupo acima do indivíduo. E talvez aí esteja a maior lição que elas nos deixam. Vivemos em uma era de excesso de individualismo, de competição, de isolamento. Uma época em que cada um corre por si, enquanto o coletivo se fragmenta. As formigas, por outro lado, nos lembram que a força real está na união, que a verdadeira sobrevivência e até a evolução depende da cooperação. Pense nisso. Essas criaturas minúsculas, que a gente mal enxerga no chão, têm sistemas de agricultura, engenharia civil, medicina, segurança, logística e até guerra. Sem escolas, sem líderes carismáticos, sem palavras. Apenas instinto, química e trabalho conjunto. É como se a própria natureza tivesse programado uma inteligência descentralizada, coletiva, quase perfeita. Algo que a tecnologia humana só agora começa a tentar imitar. Enquanto os humanos criam redes neurais artificiais, as formigas vivem em uma rede neural real. Viva, pulsante, milenar. Uma mente coletiva, onde cada célula entende seu papel e se move em sincronia. Não existe improviso, não existe caos. Existe ordem, disciplina, persistência e resultado. E o mais fascinante, mesmo com todo esse poder, elas não querem o nosso mundo. Não nos invejam. Não disputam espaço com arrogância. Apenas convivem, nos observam e às vezes até limpam a bagunça que a gente deixa para trás. Em muitos ecossistemas,
Elas são essenciais para manter o equilíbrio. Reciclam, controlam pragas, arejam o solo, sustentam plantas e sustentam a vida. Agora pare e pense por um instante. E se todas as formigas desaparecessem de uma hora para outra? Estudos indicam que o colapso seria rápido. Os solos se tornariam compactados. As florestas perderiam parte de sua regeneração natural. Diversas espécies entrariam em desequilíbrio. O planeta sentiria falta. Porque as formigas não são só parte da Terra. Elas são a Terra. Tão importantes quanto o vento, a água e a luz. Mas o mais impressionante disso tudo talvez seja o seguinte: elas não fazem alarde, não gritam, não aparecem nos noticiários, não exigem reconhecimento. Elas simplesmente fazem o que precisa ser feito. Trabalham no escuro, debaixo da terra, atrás das paredes, sob as folhas, constroem um mundo invisível, mas fundamental, enquanto nos distraímos com telas, likes e disputas sem sentido. Há um exército marchando sob nossos pés. Incansável, silencioso, eterno. Um exército que não pede aplausos, mas que talvez mereça o nosso respeito. Porque no final das contas, o segredo da sobrevivência pode não estar na força, nem na inteligência individual, mas sim na capacidade de agir juntos, mesmo no silêncio. E ninguém faz isso melhor do que as formigas.